The Project Gutenberg e-book of Bom Senso e Bom Gosto. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Bom Senso e Bom Gosto. Author: Manuel Pinheiro Chagas. Release date: September 23, 2009. E-book Jogo da Velha 30069. Most recently updated, January 5, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Pedro Saborano. Start of the Project Gutenberg e-book Bom Senso e Bom Gosto. Bom Senso e Bom Gosto. Folhetim a propósito da carta que o Sr. Antero do Quental dirigiu ao Sr. Antônio Feliciano de Castilho por M. Pinheiro Chagas. Lisboa. Imprensa de J. G. de Souza Neves. 17 Rua do Caldeira 17.865. Bom Senso e Bom Gosto. Folhetim a propósito da carta que o Sr. Antero do Quental dirigiu ao Sr. Antônio Feliciano de Castilho por M. Pinheiro Chagas. Lisboa. Imprensa de J. G. de Souza Neves. 17 Rua do Caldeira 17.865. 3 A carta do César Antero do Quental ao César Castilho. Motivo por que tomo a palavra. O César Antero apanhado em negligência. Vem a propósito o Baixo Profundo Marinosi, o Banco Ultramarino, de Inês de Castro e Camões. As novidades velhas. As porcelanas da Rancho. Cita-se Nicolau Tolentino. Entra-se na questão do ideal. Evocação perigosa. As escolas da decadência. Não falta Vitor Hugo. Para que servem as imagens? O manto de Hércules, as águias e as galinhas. Publicou-se há tempo e tem-se espalhado em Lisboa uma carta dirigida pelo César Antero do Quental ao César Antônio Feliciano de Castilho. Carta em que o poeta das oudes modernas protesta violenta e virulentamente contra a censura, irrogada pelo cantor do amor e melancholia à desastrada escola, de que o César Antero do Quental teve a triste honra de ser um dos fundadores. Fora lavrada essa censura no artigo de crítica literária com que o César Castilho acompanhou o pobre poema, que a republiquei, e que ficou de essa forma ilustre. Marengo e aos tertios, diz Vitor Hugo no prólogo das Orientas, eram duas ignoradas aldeias. Imortalizou-as um dos lampejos vitoriosos da espada de Napoleão. Não intento responder à carta, ainda que a pessoa, a quem ela é dirigida, esteja dispensada de responder pela inconveniência do ataque. Não me compete a mim. Substituiu a pena mais competente e mais autorizada por todos os motivos. Se está preparando para isso, mas eu, que fui um dos primeiros a acusar de falso, de afectado, de absurdo, de gongorico o estilo da escola de Coimbra, hoje, que uma das pitonisas desce da trípode, e vem,
em linguagem acessível aos mortais, explicar os oráculos, e lançar a luva aos que zombaram dos livros sibilinos. Não desamparo o meu posto, e apresso-me a descer a liça, onde encontro afinal um adversário. Não via até agora senão sombras impalpáveis, que flutuavam nas brumas das abstracções, e se revestiam de um certo ideal, alugado há tanto por ode nos algibebes da Alemanha. Linguagem acessível aos mortais, disse eu já, e repito agora uma das maiores provas do absurdo de aquele estilo. Dizia-me um dia destes Bulhão Pato iluminando a questão com um dos admiráveis lampejos do seu espírito de poeta, é que até para o defenderem precisam de o abandonarem. Mais ainda, digo eu, a prova de que esse estilo é afetado é que o ex-arancheiro do Quental, quando o seu espírito, excitado pela crítica justa ou injusta, que lhe foi feita, se levantou de um ímpeto para defender-se, quando a palavra lhe brotou espontaneamente dos lábios, não procurou fraseado nebuloso, não adoptou formas arrevesadas, deixou-a irromper envenenada mas veemente, resvalar pelo declive natural, refletir na torrente espumosa o esplendor do sol claro e límpido, o desanuviado azul do nosso firmamento. Apanhamo-o em flagrante delicto de naturalidade. Surpreendem-o antes de ir para o toucador, sem peruca, sem carmim, sem pó de arroz. É verdade que o vimos também em mangas de camisa, e de mangas arregaçadas. Mas antes isso, é zarancheiro do Quental, antes isso do que vestir aquela casaca alemã, tão safadinha já, e que nos quer dar por nova. Inovar, inventar, é zarancheiro do Quental. No tempo de Henrique Heine já essa casaca estava no fio, e ainda encontrou em Coimbra quem a remendasse. Ah! Coimbra, terra de encanto, do mondego amena flor o que te falta são alfaiates, que não tenham só obra feita, vinda pelo paquete de Bordeaux. A carta, abstraindo da verrina indigna do ex-arancheiro do Quental, revela um verdadeiro talento, infelizmente para o seu Otar. A única desculpa, que tem quem põe cabeleira, é ser calvo. Agora pode o ex-arancheiro do Quental voltar quando quise ao seu tom de oráculo, pode trepar de novo aos píncaros inacessíveis do seu estilo, vestir-se, compor-se, arrebicar-se, pôr a máscara de lata com que supõe engrossar a voz, como os héctores gregos a robusteciam com a máscara de bronze, esbravejar na trípode, imitar a águia de Guernesey como o corvo da fábula, que também intentou seguir o exemplo da rainha dos ares e que se emaranhou na lã de um carneiro, exatamente como o ex-arancheiro do Quental se emaranha nas suas lanzudas teorias, improvisar uma Patmos da ponte nu, ser o vidente do botequim do trono, escrever um apocalipse que se venda por 400 rs. Nas lojas do costume, perceber o ex-ar Teófilo Braga e consentir que ele o perceba, chamar ódio ao que nem é charada porque não tem conceito, mas não estranhe, quando estiver todo ufano com o grande uniforme de Sibila, que lhe puxem pelo rabicho e que lhe digam,
larga a cabeleira. Não vou responder à carta, repito, vou apenas levantar 5 as frases, que foram dirigidas a todos quantos escrevemos em esta profana Lisboa, para nosso ensino e aproveitamento. Ouçamos com o devido respeito. Trata-se primeiro de saber qual é o motivo da crua guerra intentada por nós contra a escola de Coimbra, guerra, em que ousamos, sem sermos titãs, escalar o Olimpo, o que nos há de render o ficarmos arrissoterrados debaixo de um Etna de palavreado. O motivo nada tem de literário, é simplesmente o despeito que nos causa a independência de caráter dos escritores da universidade, que não vêm enfileirar-se nas nossas falanges, nem jurar fidelidade aos nossos generais, e a indignação que a estes inspira ao verem aqueles refractários vagueando independentes nos planos do Mondego. Esteve aqui em Lisboa um baixo profundo Marinozzi, que, tendo sido aplaudido no Porto, foi pateado em S. Carlos. Nunca o digno homem se pôde convencer de que essa pateada fosse dada sem segunda intenção, e que a originasse simplesmente ou o seu mau método ou a sua má voz. Fui pagar em Lisboa, dizia ele voltando lacrimoso para a cidade invicta, a questão da dissidência do Banco Ultramarino, a iniciativa tomada pelo Porto na ideia da exposição, e outras coisas que excitam os ciúmes da capital. O ex-Arancheiro também opina pelo Banco Ultramarino e pela iniciativa da exposição. Não o perturbemos em essa ilusão suave. Menos bárbaro que Afonso IV o Conde Inês de Castro, deixemo-o passear pelos saudosos campos do Mondego. Em aquele engano de alma ledo e cego. Mas, meu caro César Marinozzi, seja menos injusto. Suspeita que essas ovelhas tresmalhadas produzam tamanha desordem no aprisco lisbonense. Julga que os pastores se ralam com a falta de rezas, que foram atacadas pela epizootia, que graça para esses sítios. Essa razão, que o ex-Arancheiro alega, não direi que seja uma razão de cabo de esquadra, mas, como tanto se afeiçoou aos alemães, não se ofenderá que eu lhe diga que é, raison de alemão. Qual é o outro merecimento, por causa de qual são lapidados estes profetas? É porque elas não imitam, mas inovam e inventam. Inovam o que? Inventam o que? A filosofia de Hegel. Os sistemas históricos de Vico. A simbólica pagã de Creuser. O esclarecimento da história pelo estudo da jurisprudência de Savigny. A crítica de Schlegel, do Renoir, de Villemain, de Michelet, de Quinet, de Taine. Mas tudo isso já lá fora desceu das misteriosas alturas do saber de poucos para a erudição seis comezinha dos dicionários de conversação. Aplicaram pelo menos ao estudo das coisas pétreas os novos faróis acendidos pelos sábios estrangeiros, faróis que projectam a sua imensa luz nos mares tenebrosos do passado. Não, nem isso, a menos que os artigos do ex-ar Teófilo Braga, que não dão um passo para além dos prólogos de Garret,
não sejam considerados como equivalentes aos trabalhos dos eruditos franceses e alemães. E por que não há de ser assim? Eia ardor, coração, vaidade ao menos. Avante! Inovem, sem pagarem direitos de alfândega. Os manufactores russos fabricam jarras de porcelana, pondo nas de Sèvres um fundo, que oculta a marca francesa. Cautela, não lhes tirem o fundo, senhores inovadores e inventors. Escrevam livros, artigos cujos credores na Alemanha fervem e fulminem com o seu desprezo os que vão pelo trilho da vulgaridade. Venham as inovações requentadas, as invenções em segunda mão, a originalidade da feira da ladra, o ideal de contrabando. Assim fez a gralha, enquanto a não depenarão. Mas o que tem inventado então? A forma talvez, o estilo, o fraseado, essa farraparia creio que ninguém LH reclama. Essas lentejoulas que tomam por astrelas, essa miçanga que impingem por diamantes, essa baeta vermelha com que arremedam pérpura, tudo isso é seu, pertence-lhes. Que digo? Nem isso mesmo. Nem na paródia foram originais, já o látego de Nicolau Tolentino flagelava as costas aos patriarcas de essa escola, no fim do século passado. Aos novos ursos todo o povo acode, o estilo é sibilino, o nome é ode. Um grito de consciência obrigou o ex-arancheiro do Quental a confessar o parentesco, dando ao seu livro o título de Odes Modernas. O estilo é sibilino ainda, e parece que o nosso grande satírico tinha as poesias do ex-arancheiro do Quental diante dos olhos, quando escrevia as tais poesias, que a entender não chego, podres palavras timo desenterrado, se levam nó, é tão oculto e cego, que quem quer desatá-lo vai logrado. Dizem que imitam em isto um certo grego, Glória de Tebas, Píndaro chamado, se isto é assim, a sua língua de oiro seria grega, mas falava moiro sete, mas não é esta ainda a pedra de escândalo, não é essa a grande virtude, que nos obrigou a crucificarmos o ex-arancheiro do Quental entre o ex-ar Teófilo Braga e o ex-ar Vieira de Castro. Que este último já provavelmente é repelido como traidor, porque o ex-ar Vieira de Castro atualmente fala, com eloquência ou sem eloquência, não é essa a questão, mas pelo menos na linguagem terrestre. Esse renegou, mas ao ex-ar Teófilo Braga é que naturalmente o Cristo Coimbrão abre o seio carinhoso, a esse é que ele diz, Odieme comeres in paradiso. A máxima virtude de essa escola, a que excita as nossas aiareis, é a sua adoração pelo ideal, o sacerdócio augusto que esses poetas exercem. Isso sim, isso é que nós não percebemos, por isso é que os apedrejamos. O ideal. Mas o ideal deriva de ideia, e a ideia é o que eu em vão procuro por baixo da túmida crosta das suas poesias. Vejo o ex-arancheiro do Quental ora abolir Deus, ora proclamar a obediência dos astros à lei do infinito. Mas o que é o infinito? É a matéria.
Matéria e infinito são duas palavras que andam aos pontapés uma à outra, como as rimas do ex-arancheiro. Mas, admitindo a conciliação do inconciliável, se é materialista, o que faz o distinto poeta ao ideal, que adora? É por fim de contas um ideal de convenção, bom para produzir efeito, mas em que o poeta não crê. Esse novo ídolo teve a sorte de todos os ídolos, e são os seus sacerdotes os primeiros que zombam dele, zombando do crédulo público. Ah! Não profere nesse nome sagrado, não beba nos versos santos o vinho dos seus desvairamentos. E sobretudo não profira os grandes nomes de Dante e de Shakespeare, pálido Saul tremente perante as sombras que evoca. E se persistirem nisso, se quise por força que dição do altar dos séculos o velho florentino e o trágico britano, acautele-se porque o bando pueril de que é chefe e que entrou sorrateiramente no templo do ideal por descuido dos sacristães, pode ser escorraçado e disperso, não pelo chicote, que serviu a Jesus para expulsar os mercadores, mas pela férula, que castiga as travessuras das crianças, que vão brincar com coisas de que nada entendem. Dante era um bárbaro, e Shakespeare também, diz o ex-arancheiro do Quental, reclamando a confraternidade da barbaria. Engana-se. O ex-arancheiro não é um bárbaro, é um grego do Baixo Império. A sua escola é a turba de vermes, que brota da putrefacção de uma literatura. É para os grandes homens do romantismo o que foi Claudiano para Virgílio, Marini para Tasso, Campistron para Corneille. A aparição da sua escola é um facto 1000 vezes repetido na história literária, e aqui inevitavelmente se segue uma reação salutar. Cumpram a sua missão, mas, ao resvalarem no precipício, não se aferrem a essas árvores gigantes, que resumem em si uma literatura inteira. Parasitas do ideal, não se enrosquem nos róbulos, mosquitos do coche literário, não queiram ser como a sua colega da fábula, que zunia em torno dos corceis que puxavam o veículo, e andava em uma azafama constante, esfalfada e ufana, persuadindo-se a si, e querendo persuadir os outros de que era ela e ela só quem arrastava o carro. Também Victor Hugo foi chamado a proteger as locubrações do ex-arancheiro e as suas estolas do infinito. Se julgam encontrar nos livros de Victor Hugo autorização para o emprego de essas imagens absurdas, mostram mais uma vez que nem entendem os modelos que tomam. As imagens do poeta exilado, por mais arrojadas que sejam, despertam sempre uma ideia no espírito dos leitores. A imagem, deixem-me falar a sua língua, e citar até, se me não engano, o ex-ar Teófilo Braga, é a expressão visível do sentimento. A imagem dá um corpo à ideia, e faz com que a vejam os olhos da fantasia. Quando Victor Hugo, em uma síntese audaz, nos diz que a ave leva o infinito preso na ponta de asa, vemos de relance a cadeia imensa dos seres, cujos fusis extremos se ligam, que ideia nos desperta a estola do infinito.
quando encontrou o ex-arancheiro do Quental, em Victor Hugo, uma imagem tão oca de sentido como esta. Se alguma vez a encontrou, foi de certo nos instantes em que a imperfectibilidade humana venceu a inspiração divina, foi nos momentos em que dormia Homero, e é uma covardia, ex-arancheiro do Quental, aproveitar-se do sono do gigante, para lhe ir estampar na fronte o indelével estigma da sua imitação. Mas o gigante desperta, levanta-se o Hércules, e, ao sacudir o manto, deixa cair os pigmeus, que lá se esconderão, na lama de onde brotarão. As águias não saem das capoeiras, disse, com muita razão o ex-arancheiro, mas também não basta não sair de uma capoeira para ser águia. As galinhas tresmalhadas, que se metem nos ninhos dos alcantes, podem julgar-se semelhantes às aves de Júpiter, mas quando se trata de voar, sobem as águias para o céu, desabam as galinhas, no quintal. Cacaregem embora vitupérios, os gênios, a quem insultam, e aqueles a quem imitam, insulto ainda maior, pairam enlaçados no firmamento, e os zoilos nem terão a triste glória de ser amarrados por elas ao pelourinho da sua imortalidade. Referia-me ao ex-ar Júlio de Castilho, cuja carta já foi publicada. Vende-se em Lisboa livraria de A.M. Pereira, Rua Augusta N. 50, 52, e nas mais do costume. Porto livraria da Viúva Moré, e na do ex-ar Cruz Coutinho. Coimbra livraria da Viúva Moré. Preços R$100 também se acham nas mesmas lojas, resposta à carta que o senhor Ancheiro do Quental dirigiu ao senhor Antônio Feliciano de Castilho, por Manuel Roçado R$100. O senhor Antônio Feliciano de Castilho e o senhor Ancheiro do Quental, por Júlio de Castilho R$160. End of the Project Gutenberg e-book Bom Senso e Bom Gosto update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course,
We hope that you will support the project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2 If an individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If an individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder,
Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4,
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage.
1.f3 Limited Right of Replacement or Refund, IFU Discover a Defect in this Electronic Work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US Los alone swam our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Vende-se the full Project Gutenberg license.